O módulo de hoje é sobre regimes cambiais. Alguns países podem escolher resolver a questão cambial por meio de uma integração monetária, ou seja, substituindo as moedas nacionais por uma moeda supranacional, controlada por uma entidade também supranacional. É importante a gente notar que a decisão pela integração monetária é muito diferente da decisão da dolarização. Quando um país adota a moeda de outro país, ele está abrindo mão completamente da sua política monetária e cambial. Agora, quando um grupo de países cria uma nova moeda, que é administrada por uma instituição da qual todos fazem parte, eles estão dividindo o controle da política monetária e cambial. A opção pela subordinação ou pela divisão da política monetária e cambial vai gerar vantagens e desvantagens diferentes em cada caso. O euro é um dos experimentos mais interessantes do período recente em termos de integração monetária. E a experiência europeia ajuda a ilustrar muito bem as consequências desse tipo de solução para a questão cambial. O princípio teórico que esteve por trás da adoção do euro é a teoria das áreas monetárias ótimas, a TAMO, que foi desenvolvida em 1961 por Robert Mundell. A teoria das áreas monetárias ótimas diz que regiões com economias intimamente ligadas pelo comércio de bens e serviços, bem como pela mobilidade de fatores de produção, ou seja, capital e trabalho, seriam áreas monetárias ótimas, que se beneficiariam da adoção de uma moeda única. É claro que a adoção de uma moeda única também teria vantagens e desvantagens. As vantagens elas estariam associadas principalmente aos ganhos de comércio e ao movimento dos fatores de produção. Imagine que, se uma das principais vantagens do câmbio fixo é a estabilidade do câmbio, na integração monetária essa vantagem ela é exacerbada, pois não tem câmbio, já que todos os países eles passam a usar a mesma moeda. Então passa a funcionar como se fosse dentro de um país. A Alemanha exportar para a França vira a mesma coisa que uma empresa gaúcha vender para uma empresa paulista. Esse conjunto de benefícios que surgem quando se usa a mesma moeda é chamado de ganhos de eficiência monetária. Esses ganhos eles são relacionados principalmente com a redução da incerteza e dos custos de transação que existem quando cada país adota uma moeda diferente. Quanto mais intensas forem as relações de comércio e maiores forem os movimentos dos fatores de produção, maiores vão ser os benefícios da integração monetária. Por outro lado, as desvantagens vão estar relacionadas principalmente à perda da capacidade de usar a taxa de câmbio e a política monetária para estabilizar a produção e o emprego. Essa perda de estabilidade econômica por se juntar à União Monetária vai estar relacionada também com a integração econômica do país com os demais membros do bloco. Quanto mais intensas forem as relações de comércio e maior for o movimento dos fatores de produção, menores devem ser os custos da integração monetária. Além do comércio e da mobilidade de fatores, pelo menos outros 3 elementos são importantes, segundo a teoria das áreas monetárias ótimas, para justificar uma integração monetária. Primeiro tem a questão da similaridade econômica, depois o federalismo fiscal e, por último, a união bancária. Vamos ver cada um deles. A teoria das áreas monetárias ótimas entende que a similaridade da estrutura econômica, ou seja, os tipos de bens produzidos por cada país, é importante para minimizar os choques de mercado. No caso da Europa, por exemplo, existe um grau alto de comércio entre a indústria que favoreceria a integração, mas também existem diferenças importantes na estrutura produtiva de cada país. Os países do norte, em geral, são mais bem dotados de capital e mão de obra qualificada do que os países do sul, o que significa que eles acabam produzindo produtos com diferentes graus de complexidade e tecnologia. Os diferentes padrões de exportação dos países europeus vão criar oportunidades para choques assimétricos, que vão demandar políticas econômicas diferentes, mas isso não é possível quando todos eles adotam a mesma moeda. A teoria das áreas monetárias ótimas também considera que as uniões monetárias teriam maiores chances de sucesso se os recursos pudessem ser transferidos dos membros com economias saudáveis para aqueles em maior dificuldade, como ocorre dentro de um país, por exemplo. E o nome disso é federalismo fiscal. O federalismo fiscal seria uma maneira de compensar a perda da estabilidade econômica decorrente das taxas de câmbio fixas. O problema é que para fazer isso precisaria haver não apenas uma união monetária, mas também uma união fiscal,
que não existe no caso da zona do euro. Por fim, a teoria das áreas monetárias ótimas considera também que uma união bancária favoreceria o sucesso das uniões monetárias. Uma união bancária serve para moralizar o sistema, controlar os bancos, melhorar a supervisão bancária e organizar de forma mais rigorosa, organizada e até mesmo justa a resolução dos problemas do sistema financeiro. Por exemplo, imagine que um país que faz parte da União Monetária tem uma regulação bancária frágil em comparação aos demais. A tendência é que os bancos arbitrem com os diferentes níveis de regulação entre os países e escolham operar naqueles em que as exigências são menores. Mas a experiência nos diz que a baixa regulação vai normalmente estar associada à construção de posições no balanço dos bancos que são mais arriscadas, podendo eventualmente levar a crises e falências. Para evitar esse tipo de situação, o ideal seria que todos os países que fazem parte da União Monetária utilizassem as mesmas regras de regulação bancária, de maneira que os bancos não pudessem arbitrar com esse tipo de diferença nos níveis de regulação. E aí não teria uma discussão, por exemplo, sobre quem deveria socorrer um banco caso ele falisse, pois todos estão seguindo as mesmas regras. Enfim, todas essas questões vão ser importantes no momento de um país escolher integrar uma união monetária. Ainda que possa haver um ganho importante em termos de comércio, as consequências em termos de autonomia de política monetária e cambial não são desprezíveis, principalmente nos momentos de crise. Na crise da zona do euro, por exemplo, era claro que países como a Grécia precisavam de políticas muito diferentes das políticas que a Alemanha precisava. Mas isso não era possível, pois a moeda é uma só. Claro que, além das questões econômicas, as questões políticas são muito importantes também para nos ajudar a entender o caso do euro. A grande parte dos dados indica que a Europa não é uma área monetária ótima, e mesmo assim, os países decidiram adotar a mesma moeda. Parte da explicação para isso é que, mais do que a racionalidade econômica, havia uma racionalidade, uma motivação política para adotar o euro. Por um lado, havia a dimensão dos conflitos entre os países europeus, o poder econômico da Alemanha, por exemplo, versus o poder militar da França, e a moeda única contribuía para colocar todos no mesmo barco. Por outro lado, ao se unirem, os europeus foram capazes de criar uma moeda que por algum tempo se achou que poderia inclusive substituir o dólar como principal moeda de reserva internacional. Desde a crise de 2008 e ainda mais depois da crise da zona do euro, que começou em 2012, pouca gente aposta nisso. Mas mesmo assim, o euro permanece sendo uma das moedas mais importantes no sistema monetário internacional. Outro dia a gente conversa sobre por que isso importa.